Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Trecho da mensagem Hoje, onde estivermos, extraído do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz também notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus os abençoe. A mensagem de hoje tem o título Fatalidade e Livre-Arbítrio, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, humanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino. E abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras
facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas. Porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Espiritismo em Marcha. Agenda. A maioria das instituições espíritas em nossa cidade já estão realizando reuniões públicas presenciais, com exceção da Fraternidade Espírita Emmanuel e da Seara Espírita Joana de Ângeles, que estão realizando lives pela internet nos mesmos dias e horários das palestras públicas. Outro aviso ainda continua da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que desde o início desse mês está realizando suas reuniões públicas a partir das 19h30, 7h30 da noite. Continuam também as observações dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus, o uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Continuação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem.
se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar o produto. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais ásperas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fez-lhe criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, e o ajudam mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas, com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita de Bezerra de Menezes, rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 733. Entre os homens da terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta dos Espíritos: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, lemos: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Modo de Sentir, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém,
as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e a beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, se há sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios, só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8h. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8h. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nesse espaço para perguntas e respostas. Sempre temos trazido algumas questões que foram tratadas no programa para aprofundar mais o nosso entendimento da doutrina espírita. Vamos assim para a primeira dessas questões. Como proceder para nos tornar dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus? A mensagem de abertura do programa, Hoje Onde Estivermos, que faz parte do livro Vinha de Luz, é uma mensagem aonde Emmanuel deixa bem claro para nós as diretrizes para que de fato assumamos em termos de consciência esse dom de Deus, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Vamos ver aqui os pontos importantes colocados por Emmanuel a respeito disso. E ele coloca assim: primeiro, ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. E acrescenta: retiremo-nos
das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna. Então a questão é essa: para que o homem, de fato, estabeleça a consciência desse dom gratuito de Deus, é necessário que ele supere dentro dele mesmo os pontos de desequilíbrio que estabeleceu na sua vida pessoal. Quando Emmanuel diz assim: retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, abrange todas as atitudes, pensamentos e ações do homem que se conflitam com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. De fato, quando conseguimos, através do esforço diário e constante, aliarmos-nos cada vez mais com esse padrão, o padrão das leis divinas, a consciência de imortalidade, de espiritualidade perene, ganha campo no nosso psiquismo. Todas as atitudes negativas do homem estabelecem um campo vibratório pesado que o prende às questões e situações materiais. Estar preso às questões materiais significa, em termos espirituais, morte. Quanto mais nós somos controlados ou dominados por situações e questões de ordem material, mais a consciência de morte estará presente no nosso entendimento. E por isso, mais adiante, Emmanuel diz: olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões. Esqueçamos as linhas curvas de nossas indecisões. Ele se refere ao fato de que, na medida na qual o Evangelho de Jesus ganhou campo de sintonia no nosso entendimento, passa-se a se estabelecer um campo de conflitos, de indecisões, aonde muitas vezes temos dificuldade em abandonar pontos de vistas pessoais, apegos desequilibrantes e que agora não tem mais razão de existirem. E é por isso que Emmanuel diz que é preciso olvidarmos ou ultrapassarmos esse tipo de indecisão. Bom, esse é o esclarecimento que tínhamos para essa questão. Vamos para mais uma com os temas que abordamos nessa manhã. Que resultados produz a renovação do nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho? Na mensagem do livro Fonte Viva, titulada Modo de Sentir, Emmanuel vai trabalhar conosco o entendimento dessa passagem de Efésios: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Quando alcançamos essa proposta que o Evangelho nos aponta, os resultados diretos assinalados por Emmanuel são esses: enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Ou seja, alcançado esse modo de sentir nos padrões do Evangelho, nós iremos perceber que as coisas, as situações, as pessoas
estão no seu devido lugar. De que por trás de todas as questões conflitantes do mundo material, as leis divinas atuam, direcionam, existem. Para a grande maioria da humanidade, presa ao entendimento materialista da vida, tudo parece um caos, uma injustiça absoluta, desastres, mortes coletivas, pandemias como essa que nós temos tido do coronavírus e outras. Todas essas questões que fazem parte do mundo de provas e expiações, sem termos esse padrão de sentir, de perceber a vida, são geradores de grandes conflitos. Mas, na medida em que nos esforçamos para perceber, entender e sentir a vida nos padrões do Evangelho, aí nos diz Emmanuel, nós estaremos percebendo, estaremos enxergando o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Ou seja, modifica-se completamente a maneira de encararmos a vida, as dificuldades e os problemas. E passamos, como nos prometeu o Cristo, a ter a paz que ele destinou a seus discípulos e que o mundo não a poderia tirar. Vamos para a última questão do programa de hoje. Como podemos entender que a fatalidade e o livre-arbítrio coexistem em nossa vida? Na mensagem para meditação dessa manhã, nós tivemos o tema fatalidade e livre-arbítrio. E nela, Emmanuel nos assinala pontos muito importantes para percebermos, à luz da doutrina espírita, como esses dois aspectos das leis divinas se harmonizam e se complementam. Emmanuel chega a dizer a nós o seguinte, de que através do entendimento da fatalidade e do livre-arbítrio, nós somos imanizados temporariamente ao veículo terrestre. Acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Vamos entender um pouco a questão. A fatalidade, ela vem como consequência das atitudes e ações da criatura humana, quer ela esteja no plano físico reencarnada, quer esteja no plano espiritual. O livre-arbítrio possibilita alterações, mudanças na própria colheita dos resultados de nossas ações. Então, a princípio, toda ação gera uma reação. Toda a nossa ação no campo da vida reproduzirá a necessidade da colheita dos frutos, mas ao mesmo tempo, nos renovando, nos tornando mais sensíveis ao bem, provocamos mudanças nas consequências dessas ações, de tal forma que para a doutrina espírita nada existe de completamente fatal, exceto o momento da morte, como nos diz Emmanuel no livro Consolador.
Fora disso, tudo pode ser alvo de mudanças. E as mudanças são possibilitadas pela nossa liberdade pessoal, pelo nosso livre-arbítrio. Por isso, estarmos sensíveis ao Evangelho do Cristo, nos esforçando ao máximo na prática do bem, nós automaticamente promovemos mudanças na cadeias de colheitas da chamada fatalidade, agora alterada pela nossa nova maneira de encarar e de agir nas nossas opções pessoais. Finalizando esse entendimento, no dia a dia, nós ao mesmo tempo estamos plantando e colhendo, estamos tendo consequências de ações anteriores e produzindo nas ações novas consequências que mais adiante iremos colher. Estamos assim chegando ao momento final de nosso programa. Agradecemos a audiência. Se possível, compartilhem, divulguem nosso programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade com Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.